Vista daqui do Farol, Sesimbra é uma bela cidade e quem a conhece há alguns anos sabe quanto ela mudou. No essencial, perdeu uma boa parte da sua capacidade de frota de pesca. Portugal tem a maior zona económica exclusiva da Europa. É um gigantesco mar. Mas tem um problema. Tem pouco peixe. A pergunta de hoje é então, o que fazer no mar sem peixe? Uma enorme zona económica exclusiva não garante por si só uma riqueza assegurada. O mar português corresponde a quase 50% do conjunto da área marítima da União Europeia, mas Portugal tem vivido o dilema sobre o que fazer com ela. A pesca é o recurso mais evidente, embora esteja longe de ser o único. Esta tradição secular faz parte da forma como reconhecemos o país, mas a gestão deste setor vive cada vez mais em conflito com um suposto inimigo, Bruxelas, e as suas limitações às capturas, apoios ao abate de navios e incapacidade em negociar mais cotas de pesca junto de países com mares imensos como a Argentina, Islândia ou até da parceira Dinamarca com o gigantesco mar da Groenlândia. Um país, tantos anos fechado ao exterior, tinha naturalmente no mar uma fonte de emprego. Dados mais antigos indicam que em 1950 estavam recenseadas 45.965 pessoas que tinham como atividade principal a pesca. Em 1970, esse número tinha descido já para 36.920. No início da década de 90, a cifra voltava a diminuir para 26.840. Os últimos dados, referentes a 2006, assinalam apenas 17.261 pescadores. É uma redução para quase um terço em 50 anos, mas que representa também o avanço tecnológico que faz com que barcos cada vez mais potentes pesquem cada vez mais com menos gente a bordo. Portugal tinha em 1985, segundo números do Instituto Nacional de Estatística, 19.000 embarcações. 10 anos depois, o número cifrava-se em 12.000. Em 2005, era de apenas 9.555. Os barcos não são todos iguais, portanto há que comparar outro indicador, a do seu tamanho ou, numa expressão mais correta, a tonelagem. E nesta matéria os dados coligidos disponíveis limitam-se a 1998 e daí para a frente. Ora, nesse ano Portugal tinha uma capacidade de 120.000 toneladas e chegou a 2006 com 105.000, uma redução superior a 10%. Nos dias de hoje, a arriscada vida de pescador não gera fortunas. Um outro dado curioso: o consumo de peixe não está a crescer tão fortemente quanto seria de esperar. Apesar de todas as campanhas a favor de uma alimentação mais saudável, há dois fatores que contribuem para isso. Por um lado, os novos ritmos de vida, que tornam mais difícil a confecção de peixe. Por outro, o próprio preço do peixe, quando comparado com a alimentação mais industrializada. As estatísticas do INE indicam que cada português comia 63 kg de peixe em 1996. Em 2000, o valor descia para 62,8 kg. Os dados mais recentes, de 2005, assinalavam apenas 59,3 kg. Mas talvez o dado mais significativo do processo de adesão esteja nos números de balanço entre importações e exportações. O déficit comercial era modesto em 1996, com apenas 388 milhões de euros negativos. Em 2000, o valor já estava quase no dobro, com 645 milhões de euros. O número de 2006 deixa-nos a caminho dos 800 milhões de euros de saldo negativo. Portugal importou no último ano 1.212 milhões de euros de peixe. Portugal deveria ter hoje uma frota mais forte ou trocamos a pesca por outros interesses? O mar é uma das perdas da nossa adesão e poderia ter sido diferente? Vamos conhecer as respostas. Há um dado que permite perceber a fraqueza da atividade das pescas, apesar do seu valor na preservação das comunidades litorais e no fomento do turismo. Em 1985, as pescas representavam 0,77% do PIB. Em 10 anos, esse número descia para 0,38%. Chegados a 2004, esse valor é de apenas 0,33%. A adesão de Portugal e Espanha, em simultâneo, deram uma nova dimensão à Comunidade Europeia como potência de pescas. Atualmente, a União Europeia é a terceira potência pesqueira a nível mundial. Portugal, nessa altura, virou-se demasiado, ou talvez fosse essa a oportunidade para a Europa, ficando um pouco de costas para o mar. E, portanto, eu não digo que tenha sido a União Europeia em si a criar esta situação, foi uma opção nossa,
penso que está na altura de retornar ao mar, e a própria União Europeia tem essa preocupação, como de resto sabe, com o lançamento do Livro Verde sobre a Política Marítima Europeia. Um dos objetivos é exatamente relançar este debate sobre a visão que a Europa tem, que se olhar para a Europa, ela na prática é uma grande península e, portanto, rodeada de mar por todo lado, e a própria Europa pensa que está na altura de realmente se virar para o mar. Quando cheguei ao governo, em 2002, fiquei de alguma forma chocado com aquilo que vimos até encontrar, porque no âmbito das medidas de apoio, do quadro comunitário de apoio que estavam em vigor para o setor da pesca, aquela que era mais utilizada era os subsídios para o abate das embarcações. E isto foi uma constante ao longo de toda a segunda parte da década de 1990. Os pescadores, a gente fala com eles e a ideia que dá é que nós estamos numa atividade que está em agonia. Estão muitos à espera para poder abater o seu barco, vivem numa situação completamente insustentável, porque existe depois um outro tipo de fator. O preço que é praticado ao pescador, neste momento, da chamada primeira venda, está a um volume mais ou menos idêntico. Então, o preço que é pago ao pescador é o mesmo de que há 10 e às vezes há 20 anos atrás. Quando se comparam os valores das capturas, verifica-se que também aqui não há um salto extraordinário nos últimos 10 anos. Os valores do preço do pescado, postos em paralelo com o indicador da inflação, facilmente deixam detectar um grande salto no valor de comercialização no ano de ouro da década de 90, em 1998, e ainda bons números nos 2 anos seguintes. Mas a partir daí regressou a estagnação dos preços, que acompanhou na prática a quebra económica do país. Quando olhamos para a variação do preço por quilo do pescado, essa regularidade também é evidente e não esteve muito distante do ritmo normal da inflação do país. Cifrava-se em 1,15 euros por quilo em 1996, era de 1,47 € em 2000 e de 1,52 € em 2006. Temos uma grande zona económica exclusiva, é a maior zona económica exclusiva da União Europeia no Atlântico, mas a extensão de água não corresponde a uma grande abundância de pescado. E por isso Portugal foi, desde há muitos, uma potência da pesca longínqua. E o facto de, a partir dos anos 70, se ter alterado as regras do direito internacional e os Estados costeiros terem começado a criar zonas económicas exclusivas, foi determinante para que a frota longínqua portuguesa e dos outros países se tivesse que adaptar e que houvesse uma redução das capturas dessa frota. Mas isso não tem a ver com a nossa adesão à União Europeia. Penso que o movimento seria o mesmo, eventualmente as consequências seriam piores. Não houve uma aposta na frota em águas internacionais. Nós hoje temos cerca de 50 a 100 embarcações, que os portugueses também desconhecem, mas temos, e que pescam em águas tanto internacionais, desde o Atlântico Norte tanto ao Pacífico, tanto ao Índico. E devia ter havido uma aposta mais centrada e mais consolidada no alargamento desta frota, porque seria uma forma de superar e ultrapassar os problemas inevitáveis em termos de recursos que seriam verificados nas nossas águas. Nós, na costa portuguesa, temos sobretudo muito pesca artesanal e essa tem continuado. Onde nós temos que, se calhar, apostar mais é numa pesca mais longínqua. E isso também tem a ver com os próprios acordos que sejam celebrados entre a União Europeia e outros países onde nos permitam pescar. Portanto, eu não poderia falar com conhecimento técnico sobre a evolução da frota de pesca. Sabemos é que a pesca vai continuar a ser um setor importante na economia portuguesa, dentro destes condicionalismos que têm a ver com a própria questão da gestão das espécies e das capacidades de captura. Os números da pesca longínqua mostram que Portugal não cresceu na sua capacidade de pescar em mares mais distantes. Em 1996 capturámos 43 mil toneladas e 10 anos depois ficámos-nos pelas 38 mil. Este cenário tem de ser compreendido à luz das limitações que todos os países impõem à pesca nas suas águas devido à crescente escassez de recursos.
Se comparar o total de capturas na União Europeia A15 entre 2000 e 2005, constata-se que a diminuição é de 13% e em Espanha de 29%, a que não é indiferente neste caso a perda da pesca nas águas marroquinas. Já Portugal conseguiu crescer de 191 para 212 toneladas, ou seja, mais 11%. Os dados científicos explicam a delicadeza do problema. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas que estuda as questões de alimentação, agricultura e pescas, 75% dos estoques mundiais estão sobreexplorados. No caso português, torna-se particularmente importante a situação do Atlântico Norte. No que diz respeito ao Atlântico Noroeste, entre 69% a 77% dos recursos estão na fase de plenamente explorados, mas na zona do Atlântico Nordeste a classificação agrava-se. Entre 46% a 60% da zona de pesca está sobreexplorada. São problemas como estes que geram um retrato europeu de frota nada favorável. Globalmente, a frota da União Europeia A15 perdeu 12% da sua capacidade em apenas 5 anos, com destaque para os abates da Holanda, Espanha e Grécia. Portugal, apesar de tudo, só reduziu 6,9%, mas como parte de uma base baixa, esta redução acaba por ter algum impacto. Do ponto de vista individual, eu compreendo a atitude do dono de uma embarcação num setor que é cada vez mais complexo, onde cada vez é mais difícil encontrar mão de obra para trabalhar a bordo, onde os recursos são mais escassos. Enfim, compreendo que no plano individual haja a tentação de abater os barcos e receber o dinheiro. Isso é perfeitamente legítimo. Agora, o que não me parece que seja legítimo é que um governo tome essa medida como a sua primeira medida para o setor. Não penso que foi excessiva, poderá não ter sido estruturada da maneira mais apropriada e tendo em conta exatamente uma planificação das implicações a curto e médio prazo. Era evidente que essa redimensionação era indispensável face às novas circunstâncias que são a zona económica exclusiva e a necessidade de aproveitar ao máximo a capacidade interna e, portanto, de reduzir, de certo modo, o esforço de pesca, compensando através de modos mais eficazes de exploração, com implicações sociais a dois níveis, ao nível dos trabalhadores, ao nível dos armadores. O processo que nós vivemos é um processo de concentração monopolista em termos de exploração dos recursos e das atividades económicas. Isto implica que os aspectos concorrenciais, no setor das pescas, todas as pequenas e médias embarcações saem do mar para permitir a entrada e a exploração por parte de grandes multinacionais, por exemplo, o Grupo Pesca Nova e mesmo cadeias de hipermercados que querem, neste momento, desenvolver a atividade desde a captura até ao consumo, portanto, à venda. Nós temos uma escala muito reduzida, quando comparada, por exemplo, com a Pesca Nova ou com outras empresas, por exemplo, de outros países, que constituem uma vulnerabilidade pela sua dificuldade, digamos, em se inserir em esquemas, por exemplo, de joint ventures com outros armadores de outros países que têm sido tentados, ou de, eu direi mesmo assim, de termos uma política externa para os oceanos que traduza as políticas sectoriais nacionais. Aprovámos pela primeira vez o ano passado uma estratégia nacional para o mar, ou seja, um documento com o peso da aprovação em Conselho de Ministros, estruturado e coordenado entre vários ministérios, com a nossa estratégia para o mar, e temos um mecanismo, que é uma Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, que já está a reunir e que já trabalha regularmente, para assegurar a coordenação e a articulação entre os vários ministérios que estão relacionados com o mar. E a pesca, não sendo um setor, nunca foi, ou melhor, só foi quando Portugal era claramente um país subdesenvolvido, muito importante para a nossa economia, tem uma importância aonde existe muito marcante, ou seja, nas zonas tanto pescatórias, muitas vezes a pesca era, e até em alguns locais continua a ser, a atividade económica determinante. Porque, assim, quer do ponto de vista do país, até porque está associado a um conjunto de indústrias, umas tradicionais, outras menos, quer do ponto de vista destas comunidades tanto pescatórias, quer ainda do ponto de vista global, uma vez que nós somos, é bom para não esquecer, o terceiro consumidor mundial de pescado. E se esquecemos o segundo, que é a Islândia,
podemos considerar como o segundo consumidor mundial de pescado, ou seja, havia todo um conjunto de razões, quer natureza regional, quer natureza microeconómica, quer até natureza macroeconómica, de incentivar e motivar, portanto, este setor. Eu constato, e os resultados mostram, que foi feito exatamente o contrário. Boa tarde. Uma intervenção policial poderá estar iminente no Porto de Lisboa. Tudo porque os pescadores bloquearam esta manhã a entrada no Rio Tejo. O Primeiro-Ministro diz que não tolera o fecho do Porto e a PSP reforçou a sua presença no local. Quando viram a polícia, os pescadores sentaram-se no chão em atitude de resistência passiva. Dezenas de barcos de pesca concentraram-se esta manhã à entrada da Barra para impedir a entrada de embarcações estrangeiras com peixe. O bloqueio dura há mais de 10 horas e está a ser feito com cerca de 60 barcos de pesca. Os pescadores portugueses contestam uma decisão do governo impedindo-os de pescar uma vez por semana na zona económica exclusiva de Portugal, enquanto os espanhóis podem. Os portos por todo o país estão paralisados com a greve dos pescadores e o Porto de Lisboa encontra-se bloqueado. Em 1995, chamou a atenção dos portugueses para um problema que tem tendência para acontecer cada vez com mais frequência: o conflito ambiental. Um conflito gerado pela escassez de determinado recurso natural, causado por alterações dos níveis de regeneração dos recursos. Alterações essas provocadas pela sobreexploração e pela diminuição da capacidade de resposta do ecossistema. Em 1995, o Canadá impedia que pescadores portugueses e espanhóis pescassem palmeta nas águas da Terra Nova. A escassez deste peixe, tão importante nas refeições dos portugueses, implicava a adoção de medidas severas. O Canadá exigia a diminuição das cotas de pesca de Portugal e Espanha e o aumento da sua zona económica exclusiva de 200 para 300 milhas. Um conflito que ficou conhecido como a Guerra da Palmeta, que chegou mesmo à adoção de medidas drásticas, tais como o apresamento de navios e manobras de intimidação. Na reportagem desta semana a pergunta é: o que fazer no mar com um peixe? Porquê é que Portugal pesca cada vez menos e para onde caminha o setor das pescas no nosso país? Pedro França e Humberto Jorge são armadores e representantes de duas associações de pesca, preocupadas com a crise no setor em Portugal. Comecemos por Humberto Jorge. Também armador, possui 2 barcos. Um pesca no Mar do Norte, o outro pesca na costa portuguesa. Humberto Jorge estava otimista no início da adesão. Eu diria que inicialmente tudo parecia até extremamente bom, quando da adesão, em 86. Estávamos convencidos que íamos ser os pescadores da Europa. Havia na altura uma conjuntura que nos fazia acreditar nisso. Tínhamos o conhecimento da atividade, dominávamos a atividade, tínhamos o conhecimento mesmo, em alguns casos, ancestral, não é? O mercado e, sobretudo, a livre circulação dos bens que se adivinhava também prometia uma maior valorização do pescado, etc. Modernizámos a frota, modernizámos os portos, foi bastante positivo. Na questão de mercados, foi péssimo, porque nós pensávamos que ia ser os pescadores da Europa, mas estamos hoje a tornar-nos nos consumidores da Europa. Portugal, desde que aderiu à política comum de pescas em 86, portanto, tem vindo a perder cotas, tem vindo a perder direitos em vários pesqueiros. Hoje temos cerca de metade da frota que tínhamos quando entramos na União Europeia, produzimos cerca de metade e, portanto, é uma situação má para o país. Por exemplo, a questão do bacalhau, que é digamos, uma espécie muito importante para Portugal. Nós importamos 1 milhão de euros de ano de bacalhau. E das 500 mil toneladas que se pescam atualmente no Mar de Barents, Portugal tem direito a 4 mil.
E não é porque não tenha direito a mais, é porque o governo português nunca foi capaz de exercer a pressão necessária junto de Bruxelas para conseguir mais para Portugal. Nunca conseguimos, digamos, influenciar a política comum de pesca no sentido de ela ser uma política que se adaptasse à nossa realidade e não à realidade do Mar do Norte, que foi aí onde ela nasceu. Digamos que a nível de Bruxelas nunca ninguém compreendeu que nós, apesar de estarmos aqui nesta faixa atlântica, a nossa pesca, as nossas pescarias, têm mais a ver com a realidade do Mediterrâneo do que propriamente com a realidade do Atlântico Norte. Pedro França é considerado o maior armador português. A sua empresa tem 20 barcos, um deles o maior navio a nível europeu. O França Morte é chamado de Ferrari dos arrastões, é o único em Portugal. Foi construído em Espanha e é o maior investimento em 12 anos no setor das pescas no nosso país. A pesca é uma atividade económica muito sui generis, porque a guerra joga-se no acesso ao recurso, e aí é que se joga a guerra, porque nós podemos ter o melhor navio do mundo, mas se não tivermos cotas, esse navio não tem viabilidade económica. Portanto, o Canadá, a Noruega, a Islândia, as Faroés, alguns países, digamos, estes países, de certa forma, a Rússia, querem controlar o Atlântico Norte. Ora bem, como é que se controla? É reduzindo cada vez mais as cotas dos outros países, nomeadamente de Portugal. Com isso, inviabilizam a atividade dos barcos e, ao inviabilizar a atividade dos barcos, os armadores acabam por não ter outra saída que não seja abater. E surge a União Europeia a dizer abatem navios. O ano passado, o grupo de empresas que Pedro França lidera fez o maior investimento dos últimos anos e tudo leva a crer o maior dos próximos anos também. 15 milhões de euros foi quanto custou este arrastão. Um navio destes é uma unidade de produção altamente sofisticada, portanto tem um parque de pesca que processa 45 toneladas de peixe congelado por dia. E um navio destes precisa de capturar cerca de 5 milhões de euros por ano. A falta de cotas fez com que realmente este tipo de investimentos fosse raro, o que nós lamentamos, porque permitem, digamos, ter uma tripulação muito boa, com níveis elevados salariais, e portanto é realmente uma pena que em Portugal não haja mais unidades destas. Digamos que a política comum de pescas inicialmente prometeu muito, mas hoje até as pessoas mais otimistas em relação à Europa, que até é o meu caso, somos forçados a admitir, eu pessoalmente admito, que a continuar nesta situação, sem que ninguém faça nada para inverter esta crise que se abateu sobre nós, poderá mesmo, digamos que, acabar com a grande maioria da pesca em Portugal. E a questão impõe-se: será preferível a Portugal a saída da política comum de pescas? Eu penso que se nós tomássemos essa decisão do opting out, seriam extremamente positivas, porque nos fóruns internacionais a credibilidade de Portugal é muito superior à credibilidade da Comissão Europeia, isto tem que ser dito. Nós defenderíamos os nossos interesses muito melhor do que a União Europeia. E a nível de águas nacionais, assumiríamos digamos, a responsabilidade da gestão das nossas águas, coisa que neste momento não acontece. Portanto, quem faz a gestão das nossas águas são funcionários comunitários, situação que eu acho que tem sido extremamente penalizadora para nós. Eu não culpo a política comum de pesca de todos os males que nos aconteceram nos últimos anos. Como é que se obtém mais cotas para Portugal? Muitas vezes negociando com outras coisas, com outros interesses. A Alemanha, por exemplo, tem muitas cotas que não utiliza. Poderia ceder a Portugal em troca de outras coisas. Portanto, tudo isto hoje no mundo, como se sabe, no mundo globalizado e no mundo a negociação é permanente, só que aqui tem sido sempre ao contrário, ou seja, cedemos na pesca para conseguirmos noutras coisas que eventualmente têm menos futuro que o setor da pesca. O mar faz parte da nossa cultura, da nossa história e está-nos na nossa alma, não é? E por isso acredito que, independentemente das condições adversas que estamos a viver e que vão continuar, independentemente disso, continuará a haver pesca em Portugal. Mesmo por um pequenino. Até porque muitas vezes estes pequeninos são aqueles que têm menos crise.
lá diz o provérbio antigo, maior é a nau, maior é a tormenta. A escassez de recursos é global. Há dois fatores que a explicam. Por um lado, os ciclos naturais do volume de peixe, por outro, a sobrepesca para alimentar a crescente população mundial. Tomar decisões para encontrar alternativas à pesca tradicional é o caminho. As alternativas para o setor da pesca jogam-se na modernização da nossa frota, na melhoria e nas condições de comercialização do pescado, na melhoria dos nossos portos, em matéria de modernização, de condições de higiene, de condições para promover a qualidade do peixe. É aí que se joga o futuro tanto da nossa pesca. Na pesca, a pesca, para ser ecologicamente equilibrada, tem que ser feita como era feita tradicionalmente em Portugal. Isto não implica que se tenha que pescar nestes barcos que aqui estão. Porque, repare, esta atividade é uma atividade muito dura. Morreram 400 pescadores nos últimos 26 anos. É a atividade com mais acidentes de trabalho e mortalidade de todas as atividades profissionais que se praticam neste país. As coisas têm que ser melhoradas, tem que haver melhores condições de trabalho e de pesca, mas este estilo de pesca costeira, tradicional, ecologicamente equilibrada, é que preserva os recursos. Infelizmente, o setor pretendia, e a administração e o governo português pretendiam também, que continuasse a haver a possibilidade de apoiar novas construções, o que permitiria que, sem aumentar o esforço de pesca, mas pela substituição de embarcações, nós continuássemos o movimento de renovação da nossa frota, mas os apoios às novas construções estão excluídos e não foi possível Portugal obter vencimento de causa nesta sua pretensão. Tanto quanto sei, uma parte significativa dos recursos irão ou ir-se a tentar estimular a aquicultura, mas é preciso ter a noção que a aquicultura não é uma alternativa à atividade da pesca. A aquicultura é uma alternativa de abastecimento público e não tem rigorosamente nada a ver com a atividade da pesca. A atividade da pesca tem a ver com o mar, com o pescado que é capturado no mar, com as embarcações e com os pescadores. A aquicultura tem a ver com o abastecimento público. Do ponto de vista da atividade da pesca, que o pescado venha da aquicultura ou venha, portanto, da importação, é exatamente o mesmo. Por outro lado, estamos a falar e eu não sendo contrário ao desenvolvimento tanto da aquicultura, portanto não sou, de resto, enquanto membro do governo, também estimulei os investimentos nessa área, mas temos que ter em conta que são coisas completamente distintas. É como comparar, ver no futuro da nossa agricultura a produção de frangos de aviário. Temos que reforçar a investigação científica, ter um melhor conhecimento dos recursos e temos que não considerar apenas os pareceres científicos na formulação de pareceres, mas ter em conta também o conhecimento dos próprios profissionais. Criar embarcações mais modernas, tecnologicamente mais avançadas, que necessitassem de menos mão de obra, face ao problema da mão de obra que existe, e portanto fossem mais competitivas e menos dependentes de uma mão de obra que já de si, portanto, é escassa, que capturassem o pescado em melhores condições de qualidade, ou seja, para que as quebras entre a captura e a chegada ao porto sejam menores, para que o pescado chegue entre o momento em que é pescado no mar e que chega ao consumidor, chegue em melhores condições de qualidade, ou seja, era aí que devia ter sido feita a aposta. É óbvio que nós não podemos pescar para além dos recursos e também é óbvio que não podemos cegamente esgotar, portanto, os recursos, porque se não houver recursos, portanto, não há pesca. Ao nível da indústria, a situação, portanto, é diferente. Ao nível da indústria, nós assistimos a uma modernização significativa da nossa indústria transformadora. Em parte, a nossa indústria tradicional era a indústria conserveira, fundamentalmente sardinha, atum, a indústria, portanto, conserveira, que tem tido dificuldades, tem-se modernizado, mas, porque Portugal deixou de ser competitivo em indústrias, não só em todas as indústrias intensivas, tanto de mão de obra, portanto, que é o caso,
e por conseguinte também na indústria conserveira, Portugal deixou de ser competitivo face a outros países, nomeadamente do norte da África ou tanto da América Latina, mas apesar de tudo houve um esforço de modernização que leva a que nós ainda tenhamos uma indústria significativa quer de conservas de sardinha, quer de outro pescado, e depois assistimos nos últimos 20 anos, ao nascimento e em parte à consolidação em termos de qualidade e de competitividade da indústria de congelados. Se esperava que a adesão de Portugal permitisse que a nossa indústria e o nosso setor se modernizassem, o que veio de facto a acontecer, pois a nossa indústria transformadora está a nível do que há de melhor a nível europeu e mundial, e mesmo em relação à frota de pesca, o armamento português soube aproveitar os apoios disponibilizados a nível comunitário, e é importante referir que ao longo de 20 anos Portugal construiu em média 2,5 barcos por mês ao longo de 20 anos, e isto é muito significativo. Eu penso que sem a adesão e sem os apoios estruturais que os Estados-membros têm, dificilmente o setor das pescas portuguesa se poderia ter atualizado e modernizado e adaptado aos novos condicionalismos da pesca a nível mundial. A redução das cotas de pesca portuguesa parece que não tem afetado o mercado da indústria conserveira. Nos últimos 10 anos, em Portugal, os números das conservas não se alteraram significativamente. Das cerca de 39 mil toneladas produzidas em 1996, Portugal passou para 43 mil em 2005. Este dado não apaga o facto de, no final dos anos 70, esta indústria ter 300 empresas, para passar atualmente a apenas 20. Na lista das que resistiram está a Ramírez, empresa portuguesa que vende já em 37 países. Aqui temos umas latas que são realmente um tratado do ponto de vista de esterilização, à parte da beleza que tinham na altura, porque são latas praticamente 10 kg. Latas que eram feitas com o tal atum de direito, o bluefin, no Algarve, que de facto para esterilizar uma lata com esta dimensão eram horas e horas, não é? Manuel Ramírez Filho conta histórias com mais de 150 anos, altura em que a Ramírez nasceu para a indústria portuguesa das conservas. Foi criada em 1853 por o meu trisavô. Mais tarde, portanto, o meu bisavô começou a internacionalizar a marca, as nossas marcas, ainda no Algarve. O meu avô, pai do meu pai, veio já na altura, em 1940 e tal, para aqui para Matosinhos, por necessidade realmente de encontrar sardinha em maior quantidade que havia aqui realmente em força, não é? Depois o meu pai, pronto, fez também os seus estudos lá fora neste sentido, e acabou mais tarde por aparecermos nós também, eu e o meu irmão, e seguirmos este caminho. As primeiras fábricas foram criadas no Algarve, com as conservas de atum, e o investimento alargou-se ao resto da costa portuguesa, por exemplo, Setúbal e Peniche, aqui apostando nas sardinhas, até à última fábrica de conservas instalada em Matosinhos. Hoje são mais de 40 produtos comercializados e produzidos em Matosinhos e Peniche para o mundo. De alguma maneira, aquele conceito que havia anteriormente, no passado, de exportar sardinhas em óleo ou sardinhas em tomate, ou em azeite, ou atum em óleo, que começou a diluir-se um bocado por toda uma gama de produtos e que cria também uma muito maior oferta a todo o mercado mundial, não é? E há uma maneira de consumir produtos Ramírez com outra força, não é? O último registro que temos são 37 países para quem trabalhamos, com quem trabalhamos. Trabalhamos desde a Europa, nos mais diversos locais da Europa, não toda, mas a grande parte, ao Japão atualmente, fazemos as Filipinas, trabalhamos com a Austrália, trabalhamos com a África, praticamente a África toda, a ex-África portuguesa, com Moçambique, com a África do Sul. Portanto, tentamos fazer um pouco, digamos, uma périplo por todo o mundo, não é?
Integrada num setor em crise entre a redução de cotas e o declínio da indústria, houve sempre uma saída. Com certeza que essa redução da cota da pesca trouxe-nos alguns problemas, que é verdade que sim. Por outro lado, e fruto também do que falámos há pouco, com a diminuição das indústrias, houve uma maior oferta por parte da pesca, não é? Ao contrário do que se poderia pensar, a internacionalização da Ramírez não precisou da alavanca da Europa. A primeira internacionalização acontece ainda no século XIX. Temos registros de pelo menos duas marcas, a marca Ramírez e a marca Gabriel. A marca Gabriel para a África do Sul e a marca Ramírez um pouco para todo o mundo. Sabemos que o registro da marca Gabriel é de 1890. Portanto, com certeza que é antes do século XX, no princípio, no final do século XIX. E, portanto, tivemos que ir necessariamente, assim como nos descobrimentos, como já não nos podíamos virar aqui para a Europa, estávamos tapados pela Espanha, acabámos por ir à procura de outros mundos. Não é? O mundo inteiro já conhece a Ramírez. Se não é pelo nome próprio, será por outras marcas que foi criando para vários países onde se consolidou. Gabriel, Cocanho, Queen of the Coast, Magalhães, Tomé, Teddy são alguns dos exemplos. Dos mais clássicos, atum e sardinha, aos conceitos mais recentes de refeições e produtos combinados. 40 produtos para 37 países que diariamente consomem uma marca portuguesa. Uma das questões-chave para o futuro do país é a da nossa capacidade de aproveitar outras valências do mar. O turismo é obviamente uma delas, mas uma muito importante em desenvolvimento é a da energia das ondas. Será que temos aqui o nosso filão para o século XXI? Eu costumo dizer que o que nós estamos a fazer com a extensão da plataforma continental pode representar para Portugal no século XXI aquilo que os descobrimentos representaram nos séculos XV. E tem um enorme potencial, porque nós já sabemos que no fundo, no solo e no subsolo marinho há grandes riquezas que podem ser aproveitadas no futuro. Tradicionalmente nós temos olhado para o mar em duas perspectivas, ou a superfície, e aí falamos essencialmente de transporte marítimo e de praia e sol, portanto turismo costeiro, mas na sua versão mais redutora. Quando falamos na coluna d'água, falamos em pesca, mas há muito mais do que isso. Há um conjunto de recursos que estão disponíveis e que alguns deles nós não sabemos, não é? Há quem diga que se sabe mais da Lua do que do fundo do mar. O trabalho da estrutura de missão para a extensão da plataforma aí vai ser determinante. A questão das energias, que é algo que preocupa toda a gente, o mar, quer através da tecnologia associada à produção de energia com as ondas, a própria energia eólica, a energia das marés, tem um potencial muito grande para nos permitir atingir os objetivos de passar a usufruir de energias renováveis. A prioridade é tentar consolidar e evitar a degradação das atividades produtivas atuais, fazendo um esforço de modernização e de aumento de competitividade para poderem inserir-se na interface internacional e europeia. Prestar maior atenção e valorizar a gestão da zona costeira e as suas oportunidades para turismo e para outras futuras atividades baseadas na biodiversidade e aí, sobretudo, os grandes fundos marinhos em que Portugal tem acesso em 2 horas, quando os outros países às vezes têm que navegar uma semana para lá ir, e é por isso que vêm com os navios. Portanto, a biotecnologia e, ao mesmo tempo, procurar-nos inserir nas atividades de ponta, não só de investigação, mas de tecnologia. O mar é como o espaço exterior. Só se pode ocupar ou aproveitar o espaço exterior através de tecnologias que depois têm efeitos benéficos noutros sectores industriais. Podem fazer-se coisas novas no mar e já estão algumas a ser feitas. A produção de energia através das ondas é uma das hipóteses. A produção de energia eólica através de parques instalados no mar é outra possibilidade. Uma aposta das autoridades portuguesas é também diversificar a produção da aquicultura através de estabelecimentos offshore, que resolvem alguns problemas que se colocam através da produção da aquicultura em terra. As autoestradas do mar vai ser um dos grandes desafios europeus no futuro, vai ser desenvolver as autoestradas no mar. Desenvolvê-las com segurança, mas também como alternativa ao transporte terrestre. Nós estamos muito bem colocados, aliás, basta ver qual é o percurso, a rota que os navios têm que seguir para ligar o norte ao sul da Europa, ao Mediterrâneo,
e estamos a fazê-lo através de um plano estratégico para os portos nacionais e com o desenvolvimento de plataformas logísticas que sirvam não só Portugal, mas também o interior português e o interior espanhol, porque basta pensar, o porto mais perto de Badajoz é Lisboa. O turismo, curiosamente, mesmo a nível europeu, é o setor ligado ao mar com o maior potencial de desenvolvimento. E, portanto, nós às vezes olhamos para o turismo, dizemos que Portugal vive só de turismo, mas efetivamente o turismo tem um grande potencial. Agora, não será o modelo já um bocado estafado de sol e praia. Há muito mais, para além disso, obviamente que se deve continuar a apostar, apostando na qualidade, mas lembre-se de uma coisa, sol e praia só tem sucesso se o ambiente for preservado, se a tradição for preservada, se essas novas atividades puderem ser conjugadas exatamente mantendo a qualidade. A Europa será, na área do mar, competitiva com outros países e com outros... se houver uma vontade de integrar o espaço marítimo europeu, todas as 200 milhas de todos os países europeus, mais os territórios que alguns têm em várias margens do globo, e uma cooperação com o Norte de África, com países que têm afinidades com a Europa. Eu penso que é uma política que vai ter sucesso, mas como tudo isto eu aprendi e tenho a sorte de ser biólogo, é dar tempo ao tempo e não ceder nunca e ser persistente. Nós hoje em dia já sabemos que há riquezas no mar, biodiversidade e outras, em relação às quais nós estamos muito bem dotados, que hoje em dia podem ser aproveitadas e que nessa altura desconhecíamos. Portanto, há de facto um grande potencial que teve a ver com a evolução do conhecimento, com a evolução das tecnologias e também com uma percepção que começou a ser mais divulgada na Europa de que o mar é uma aposta que vale a pena fazer para o século XXI. O litoral português é particularmente vulnerável à poluição por hidrocarbonetos devido à travessia diária de centenas de petroleiros. Um dos 12 maiores derrames da história ocorreu na costa portuguesa em janeiro de 1975, com o petroleiro Jacob Maersk, responsável pela descarga de 84 mil toneladas de crudo, a derramar toda a carga nas praias do Porto. O grande acidente com o Prestige, em dezembro de 2002, mostra também até que ponto a costa portuguesa é vulnerável ao tráfego marítimo internacional. Talvez por isso a Agência Europeia de Segurança Marítima tenha escolhido Lisboa para instalar a sua sede. Mas o mar traz-nos a esperança das energias alternativas, dos novos elementos marinhos, cada vez mais valorizados, como as algas, e também a atividade que mais divisas proporciona a Portugal, o turismo. Tudo isto faz parte de uma visão do mar muito mais ambiciosa do que as pescas, que é de uma política marítima europeia. Esse será um dos grandes temas da presidência portuguesa da União. Ninguém está preparado para fazer face a um acidente como o Prestige. Nenhum país. Porque a dimensão que ele teve, é impossível um país por si só ter os meios para fazer face a uma situação como foi, tão dramática como foi o Prestige. Temos meios de combate à poluição, temos vindo a reforçar esses meios de combate à poluição e uma das melhores maneiras de evitar esse tipo de acidentes é ter navios mais seguros, rotas mais seguras, mais controlados, melhores inspeções. Portanto, também nessa área a política marítima europeia tem um contributo a dar, que é toda essa coordenação ao nível dos países europeus para haver uma melhor segurança de navegação com tripulações melhor treinadas. Haver um registro também dos navios perigosos, a construção dos navios também ser mais segura, a questão do duplo casco nos grandes petroleiros. Portanto, nós aí também temos contributos a fazer. Agora, um acidente com a dimensão do Prestige, ninguém está preparado para fazer face. Este mar é uma grande esperança. Não só nos traz o peixe fresco que ajuda a incentivar o turismo, como é uma enorme fonte de energia e riquezas naturais que potenciam enormemente a nossa posição geográfica. Lembramos-nos ainda de mais uma coisa. O mar faz lembrar aos europeus que, afinal, Portugal está aqui tão perto.